Vamos lá. Olha essa questão que caiu no SAS, questão 108, tá bom? Vê bem. Isso aqui é uma questão de circuitos elétricos, de eletrodinâmica, tá bom? Que vai ser preciso a gente utilizar as leis de Kirchhoff para poder facilitar os nossos cálculos na resolução do exercício. O que é que eu peço? Se você não sabe como utilizar as leis, se você tem dificuldade de como usar, fica nesse vídeo que, além de resolver o exercício, eu vou mostrar como é que a gente utiliza a lei de Kirchhoff de maneira bem pausadamente, tá bom? Então você pode aprender a lei de Kirchhoff vendo a resolução do exercício. Caso você já tenha conhecimento de como utilizar as leis, pode ficar por aqui que eu vou resolver a questão de todo jeito, tá bom? Então vê bem, ele falou que tem um circuito, e nesse circuito a gente tem dois geradores e cinco resistores, tá bom? Ele chamou o gerador de E1 e E2, os resistores de R1, R2, R3, R4 e R5. E ele está perguntando basicamente quanto equivale a resistência que passa pelo resistor 2. Ele está querendo a resistência que passa por esse resistor aqui, tá bom? E ele deu os valores das resistências e da DDP dos geradores. E1, ele falou que tem 30 volts, então eu vou colocar aqui 30 volts. E2, 20 volts. R1, ele falou que tem 20 ohms. R2, ele falou que tem 20 ohms. R3 tem quanto? 30 ohms. Ficou apertadinho, mas deu para ver, né? R4, 60. E R5 tem 10. Agora, Guilherme, o que é que ele quer? Ele quer saber quanto de corrente passa por esse resistor aqui. Primeiro, qual o sentido da corrente? Vai ser nesse sentido ou nesse sentido? Aí vem a primeira dica. Tanto faz. Matematicamente, tanto faz a gente abordar o sentido da corrente. Beleza? O que pode mudar é a gente achar uma corrente elétrica negativa, mas não vai ter influência nos nossos cálculos. Beleza? Mas por circuito vai ter sentido sim em direção, porque dependendo do sentido da corrente, a gente sabe quem é o gerador e quem é o receptor. Só que matematicamente não vai importar. Então vamos usar a maneira que eu gosto de trabalhar. Eu vou utilizar sempre no sentido horário, tá bom? Sempre no sentido horário. É uma escolha que eu quero fazer, tá bom? Então a corrente está fazendo nessa direção, beleza? Então eu quero a corrente que passa por esse resistor aqui, ó. Só que para poder achar a corrente que passa por esse resistor, eu tenho que achar inicialmente a corrente que chegou aqui, ó. Porque quando a corrente encontra esse nó, ela vai se dividir. Parte da corrente vem para cá, parte da corrente vem para cá, e parte da corrente vem para o resistor 2. Essas correntes se ligam novamente e volta ao que era antes. Então, para poder a gente achar a corrente que passa por esse resistor, tem que achar a corrente do circuito total. E como é que a gente vai utilizar a técnica para poder achar a corrente do circuito total? Aí eu vou ensinar, beleza? A chamada segunda lei de Kirchhoff. Vou colocar os passo a passo e vou escrever bem direitinho para a gente poder se situar quais são as direções que a gente tem que tomar para poder a gente aprender esse padrão. As questões que a gente vai utilizar essa técnica, elas se repetem. Então, se você usar os mesmos passo a passos, você vai conseguir chegar tranquilamente em qualquer questão de Kirchhoff. Eu falo qualquer, mas deve ter algumas exceções, mas 99% das questões você vai resolver usando essa série de passo a passos que eu vou mostrar aqui agora, tá bom? Vamos lá, primeiro passo é colocar os potenciais de cada elemento do circuito. Guilherme, o que são potenciais? É a DDP de cada elemento. Por exemplo, qual é a DDP desse meu gerador? É 30.
Agora, qual é a DDP desse resistor aqui? Eu não sei. Aí eu vou atribuir pontos que eu vou chamar de potenciais, que fica entre os elementos. Por exemplo, quais são os potenciais que está entre esse gerador aqui? Eu vou dizer que o potencial A está aqui e aqui está o potencial B. A diferença de potencial de A para B é o potencial desse primeiro elemento. Guilherme, tu podia colocar o ponto A aqui? Posso. Beleza? A direção, a distância que o potencial vai estar do meu elemento não importa. Vai importar se nesse intervalo tiver algum elemento, tipo tiver um resistor, um gerador, um receptor. Mas como não tem nada, então eu posso colocar o potencial onde eu quiser, tá bom? Então eu vou querer adotar um potencial aqui, potencial A e potencial B. Que os potenciais desse resistor aqui. Guilherme, onde é que estão os potenciais desse elemento aqui agora, desse resistor? Olha, o primeiro potencial dele já está aqui e o segundo eu vou colocar aqui. Eu vou chamar de potencial C. Então, qual é a diferença de potencial do resistor de 20? É entre os pontos B e C. Guilherme, esses três resistores aqui, ó, eles estão experimentando uma mesma diferença de potencial. Como é que tu sabe? Porque eles estão em paralelo. Resistores em paralelo têm uma mesma DDP, ou seja, experimentam uma mesma diferença potencial. Então eu posso imaginar como se esses três resistores fossem um resistor só, em que esse resistor só ele é o resultado da resistência equivalente desses três resistores. Quando eu coloco esses três resistores como um só, os potenciais dele o primeiro potencial é o potencial C, e eu posso colocar o segundo potencial aqui, ó, o potencial D. Então, entre C e D, eu vou ter apenas um elemento. Qual é o elemento? A resistência equivalente entre esses três resistores, que eu já posso calcular. Vamos calcular a resistência equivalente entre 20, 30 e 60? Vamos lá. Resistência equivalente de R1, desculpa, isso aqui é R2, né? R2, R3 e R4. Vamos fazer primeiro R2 com R3. Guilherme, como é que a gente realiza resistência equivalente de resistores em paralelo? É o produto pela soma. Então a gente vem. Vou fazer primeiro de R2 com R3. R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, tá bom? É assim que calcula a resistência equivalente de dois resistores em paralelo. O produto pela soma. Então fica R2 vezes R3 é 20 vezes 30 dividido R2 é 20 mais R3 que é 30. Então isso aqui vai dar, eu vou repetir isso aqui, tá bom? 20 vezes 30 dividido por 50. Posso simplificar aqui para ficar legal? Eu vou simplificar um zero com um zero daqui. 2 vezes 30 dá quanto? Dá 60. Então isso aqui deu 60 dividido por 5. Logo dá quanto? Dá 12. 12 ohms. Só que eu tenho que associar com o R3 também. Agora eu vou fazer a resistência equivalente desse conjunto aqui, beleza? Que eu acabei de fazer. R3 e com R4. Então vamos lá. O equivalente de R2 é R3. Acabei de achar que é 12. Então eu vou usar a mesma fórmula. Produto pela soma. 12 vezes 60 dividido por 12 mais 60. Vou repetir a parte de cima, tá bom? 12 vezes 60 dividido por 72. Dá para simplificar aqui, ó. Dá para simplificar 12 com 72. Aqui embaixo dá quanto? Dá 6. Dividir por 12, em cima e embaixo. 60 por 6 dá quanto? Dá 10. Então, 10 ohms é a resistência equivalente entre esses três resistores aqui, ó. Então, esses três resistores têm uma resistência equivalente de 10 ohms. Beleza? 10 ohms. Ok. Então, os potenciais desse super resistor de 10 ohms é o potencial C e D.
Quais são os potenciais desse elemento aqui agora, desse resistor de 10? Ah, o primeiro potencial já está aqui, e o segundo potencial eu vou colocar ele aqui. Guilherme, por que tu não colocou aqui no final o ponto E? Porque aqui tem outro elemento. Aí eu não posso colocar os mesmos potenciais para dois elementos de uma vez só. Tá conseguindo sacar a ideia? Ah, então para esse ponto aqui, que é o nosso último elemento, eu já tenho um potencial e o outro potencial eu vou colocar aqui. Mas preste atenção. Você está vendo que nesse fio aqui todinho não tem nenhum elemento. Então quer dizer que esse potencial A é o mesmo potencial daqui. Então aqui eu vou ter que chamar de potencial A. E aí eu fecho o ciclo. A, B, C, D, E, A, B, C, D e assim vai. Beleza? Então primeiro passo, coloquei os potenciais e calculei a resistência equivalente. Tá bom? Que é 10. Segundo passo, Guilherme, qual é? É a gente identificar quais elementos vou trocar o piloto que isso aqui está ficando fraquinho. Quais elementos estão apresentando aumento ou queda de potencial? Guilherme, o que é aumento e o que é queda de potencial? Isso aqui é bem intuitivo, presta atenção. Quando a gente tem do polo positivo para o polo negativo, lembre que o polo positivo sempre é um polo de potencial maior. Então, se você está vendo do polo positivo para o polo negativo, você está diante de uma redução potencial. Está indo do maior potencial para o menor potencial. Agora, se for ao contrário, se a corrente está passando do polo negativo para o polo positivo, ela está indo de um local de menor potencial para um local de maior potencial. Então o potencial está subindo ou descendo? Está subindo. Tá, e o que é que isso tem a ver com o circuito? Porque cada elemento desse aqui, esse elemento, esses elementos, esse elemento, eles têm potenciais. Como é que eu identifico os potenciais positivo e negativo de cada elemento desse? Vê bem, o mais fácil é identificar nos geradores. Porque a barrinha maior sempre é o polo positivo e a barrinha menor sempre é o polo negativo. Os resistores, o que acontece com eles? Um resistor em um circuito sempre experimenta queda de potencial. Um resistor sempre experimenta uma queda de potencial. Então, se um resistor experimenta uma queda de potencial, e eu estou dizendo que a corrente está vindo nesse sentido aqui, ó. Então aqui eu vou dizer que é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Aqui, lembra que eu considerei apenas um resistor de 10. É como se fosse o polo positivo, o polo negativo. Queda de potencial. Aqui, polo positivo, polo negativo. E aqui, negativo, positivo. Então, segundo passo, já identifiquei quais são os meus potenciais. O terceiro passo é o seguinte. O terceiro passo é igualar os potenciais. Igualar a soma dos potenciais a zero. Como assim, Guilherme? Como é que a gente vai fazer isso? Vê bem, eu vou apagar essa parte aqui, tá bom? Você já entendeu como é que eu realizo a resistência equivalente. Deixa eu ver se está gravando. Tá legal. Vamos lá. Vou apagar essa aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o terceiro passo, que é igualar a soma dos potenciais a zero. Então quais são os potenciais que a gente tem?
Vê bem. Primeiro, potencial de A para B. Aí eu vou escrevendo assim, ó. O potencial de AB mais o potencial de BC mais o potencial de CD mais o potencial de DE mais o potencial de EA, isso aqui é igual a zero. Beleza? Pronto. Agora eu vou recorrer à minha segunda etapa. Identificar quem está tendo potenciais de aumento ou queda de potencial. O potencial de A para B está sofrendo queda ou redução? Olha, A para B está indo do polo positivo para o polo negativo. Então está sofrendo uma queda de potencial. Então eu vou colocar aqui uma setinha só para simbolizar que é uma queda. O potencial de B para C, olha, do mais para o menos, é uma queda. Potencial de C para D é do mais para o menos, é uma queda também. Potencial de D para E, do mais para o menos, é uma queda. Potencial de menos para o mais, opa, agora não. Do menos para o mais é um aumento de potencial, então, aumento de potencial. E agora, Guilherme? Quarto passo é colocar um sinal negativo nas quedas de potencial. Pronto. Nas quedas de potencial. Então eu vou lá. Quais são os potenciais que estão sofrendo queda? Ah, são todos eles, menos o EA. Então, em todos esses aqui, eu vou colocar um sinal negativo. Vai ficar assim, ó. Menos U para B, menos U de BC, menos U de CD, menos U de DE, mais U de EA. Isso aqui é igual a zero. Pronto. Agora, se eu já tenho essa minha equação formada, eu só vou encaixar quem é o de A para B, o de B para C, o de C para D, o de D para E e o de E para A. Beleza? Aqui já está quase feito já. Tranquilo? Vê bem. Vamos primeiro para o óbvio. Quem é o potencial de A para B? Olha, o potencial de A para B eu já tenho, que é 30 volts. Então, aqui eu tenho menos 30. Menos potencial de B para C. Agora aqui tem o bizuzinho. Guilherme, como é que eu sei quanto é que é o potencial de B para C? É 20? É? Não, 20 é o valor da resistência. Mas você lembra que, primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes o I. Então, o potencial de B para C, beleza? O potencial de B para C, que eu vou chamar de U, é igual ao R de B para C, que é quanto? Que é 20 vezes o I, que eu chamei de I, que é a minha corrente. Então, o potencial de B para C é 20 vezes I. Então, menos potencial de B para C, 20I, menos potencial de C para D. Aqui, como é que faço? A mesma coisa. U é igual a R vezes I. Então, o U de C para D é a resistência de C para D, que é 10 vezes o I, que é a minha corrente. Menos potencial de D para E. Daqui para cá, a mesma coisa. A DDP de D para E é igual a o R de D para E, que é 10, que é a minha resistência, vezes o I, que é a minha corrente. Então, menos 10I, mais, agora aqui é o potencial de E para A. Ah, eu já tenho 20 volts. 20 volts já é valor de potencial, já é valor de DDP. Mais 20. Isso aqui é igual a zero. Agora, eu tenho uma equação e eu tenho uma incógnita, que é o I. E eu vou conseguir achar o meu I, tá bom? E vou apagar
essa parte dos passo a passos. Porque o passo a passo a gente já fez. Tira uma foto aí do passo a passo, que a gente vai agora ir para essa região do quadro para a gente poder achar quanto é que é a corrente, tá bom? Vou apagar. Deixa eu trazer esse aqui um pouco mais para cá. Resistência equivalente é 10. Beleza? Vou pausar o vídeo e vou apagar essa parte aqui, tá bom? Só um minuto. Pronto, apaguei e já fiz a divisão, tá bom? Vamos lá, vamos escrever essa equação aqui. Primeiro, vamos somar os semelhantes. O que é os semelhantes? Vê bem, quanto é que é menos 30 mais 20? Vai dar menos 10, né? Então a gente escreve assim, ó. Menos 10. Agora, quanto é que é menos 20 e menos 10i? Vai dar menos 30i. Menos 30i menos 10i. Vai dar menos 40i. Então, menos 40i. Isso aqui é igual a zero. Tá bom? Passa o menos 10 para cá. Vai ficar assim. Vai ficar menos 40 e é igual a 10. Dá para cortar um zero com zero. Beleza? E passa o 4 dividindo. Então o I vai ser igual a menos 1/4. Beleza? Menos 1/4 ampere. Guilherme deu negativo. Não tem problema. Eu posso colocar positivo. Lembra que eu falei lá no início da aula que a corrente pode dar negativo. Por quê? Porque eu adotei no sentido que eu quis. Se eu adotasse o sentido de corrente no sentido anti-horário, provavelmente esse valor ia dar positivo. Só que não precisa. O que me importa é apenas o resultado, o valor em módulo. Então é 1/4 de ampere. Ou então 0,25 ampere. Pronto. Achei o mais importante, que é achar minha corrente. Achada a corrente, eu vou achar quanto de corrente vem para cá. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar só esse trecho e vou ampliar para cá, ó. Tá bom? Ficou assim, ó. Consegue identificar que esse aqui é o resistor de 20. Esse aqui é o resistor de 30. E esse aqui é o resistor de 60. Quanto de corrente está passando aqui para cima? Está passando 1/4 de I. 1/4 de ampere. Beleza? 1/4 da corrente. E quanto é que é a corrente que passa para cá? Aí agora a gente vai utilizar uma outra habilidade das leis de Kirchhoff, que é a primeira lei, que é a lei dos nós, que é o seguinte: quando a gente tem uma corrente chegando em um nó, essa corrente tem que se espalhar. Só que ela vai se dividir em 3 partes iguais, tipo um terço vem para cá, um terço vem para cá e um terço vem para cá. Não. Nós temos que lembrar o seguinte: a primeira lei de Ohm diz pra gente que DDP é igual a R vezes o I. Percebe que entre esses 3 resistores eles têm a mesma DDP, então a DDP é constante. Se a DDP é constante, resistência e corrente variam de que maneira? Inversamente ou diretamente? Ah, Guilherme, como elas estão se multiplicando, elas variam de maneira inversa. Ou seja, quanto maior é a resistência, menor é a quantidade de corrente que passa por esse resistor. Isso é óbvio. A corrente não quer passar por resistência. O nome já diz próprio. É uma resistência. Ela resiste à passagem da corrente. Então, quanto maior a resistência, menor é a quantidade de corrente que passa por ele. Aí a gente vai utilizar uma lógica matemática. Porque preste atenção. Tu tá percebendo que entre 60 e 20, 60 tem 3 vezes mais corrente que 20. Então, desculpa, 3 vezes mais resistência. Então, se 60 tem 3 vezes mais resistência do que 20, quer dizer que 20 tem 3 vezes mais corrente. Ah, Guilherme, então quer dizer que a corrente que passa por 20 é quanto? Ah, eu vou chamar de 3I. E a corrente que passa por 60 eu vou chamar de quanto? I. Agora eu vou fazer a relação de 30 com 60.
Se 30 tem metade da resistência de 60, então quer dizer que a resistência de 30 passa o dobro da corrente. Então se por 60 está passando I, aqui por 30 está passando quanto? O dobro, 2I. Aí elas se juntam e voltam a ser quanto? 1/4 de I, 1/4 da corrente, 1/4 de ampere. Tá, mas quanto vem para cá? Tu concorda que quando esse 1/4 chegou aqui, se dividiu em 3I, 2I e I? Então se a gente somar 3I mais 2I mais I, isso aqui tem que ser igual a quanto? A 1/4. Então, 3 mais 2, 5, 5 mais 1, 6. Então, 6I é igual a 1/4. Passando o 6 dividindo, a corrente é 1/4. Dividir por 6 é como se eu multiplicasse por 1 sobre 6, tá bom? Então, a corrente é 1 sobre 24. No caso, o valor do I, tá bom? O valor do I. É a resposta? Não. Por quê? Porque a corrente que passa pelo resistor 2, que é o que ele está querendo, é 3 vezes o I. Então, se o I é 1 sobre 24, se eu quero 3 vezes o I, então já vou multiplicar aqui por 3. Dá para simplificar 3 com 24. Aqui embaixo fica 8. Então, a corrente que eu achei é de 1/8. Quanto é que é 1/8? Vamos lá, aqui, 1 dividido por 8, dá 0, 0, por 1, sobra 2, 0, dá por 2, sobra 4, 0, 5, 0,125 ampere. Vamos ver se tem gabarito. Letra A, mas ele quer o valor que mais se aproxima. O valor que mais se aproxima, ele diz que é 1,3, e realmente 1,3 é o valor que mais se aproxima da corrente. Então, gabarito letra C de casa. Guilherme, questão grande e difícil, né? Realmente. Mas se você vê o passo a passo bem pausadamente, o vídeo ficou longo porque eu fiz um passo a passo bem detalhado. Se você vê o passo a passo bem detalhadamente, você vai perceber que as questões de Kirchhoff sempre seguem esse mesmo padrão. Tá bom? Confirme pra mim se gostou e é isso. Podem mandar mais dúvidas. Beleza? Até a próxima.